Sejam bem-vindas a mais um episódio do Cá Entre Nós. Hoje nós teremos duas convidadas muito especial. Me chamo Rauane Tebaldi, sou criadora de conteúdo digital. Queria agradecer os meus parceiros Authentic Automação e Paula Giglioli por estarem aqui comigo neste programa e saber da importância de divulgar aí a empresa de vocês em outra plataforma. E hoje elas prepararam um presente super especial para as minhas convidadas lá da Track Field, que é uma empresa aí de esporte mais completa de Sorriso, e trouxeram um presente para as minhas convidadas. Muito obrigada aos meus parceiros Authentic Automação e Paula Giglioli. Eu queria mandar um beijo também para as meninas lá da Patrícia Rocha, lá do Salão Bela Essência. Um beijo, Patrícia Rocha e a Márcia. E também queria agradecer a Marivone Aco por estar sempre presente toda sexta-feira. Ela manda um mimo em forma de bolo pra gente. Muito obrigada. Imagine ter o controle da sua casa ou negócio na palma da sua mão. Com automação inteligente, você controla luzes, temperaturas e sons onde quer que você esteja. A mesma tecnologia presente nos melhores empreendimentos do mundo. Segurança e muito mais, tudo remotamente. Traga a inovação para a sua vida. Transforme seu espaço com o mesmo nível de sofisticação e controle. Entre em contato e descubra como a automação pode fazer a diferença na sua vida. Olá, Raul. Olá, Bruna. Tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Grando. Sou consultora de imagem. Tenho um filho. Sou casada e estou aqui em Sorriso desde 2010. Mas atuando somente na área da consultoria desde 2018. Oi, eu sou a Bruna Capitânio. Nasci em Sorriso, mas agora nesse momento estou morando em Juara. Sou consultora de imagem, mas tem um tempo que eu não estou atuando na área, mas sou apaixonada pela consultoria de imagem. Bom, gostaria de perguntar para vocês como que a consultoria de imagem entrou na vida de vocês. Vocês sempre tiveram essa parte desenvolvida na área de vocês, ou teve algum despertar aí durante a caminhada de vida que pensou, nossa, vou trabalhar aí com consultoria de imagem? Como que chegou essa... É uma profissão, né? Essa profissão até vocês. Posso começar? Então, eu sempre gostei. Eu falo que eu tenho no DNA, desde quando eu era criança. Eu sempre pegava o sapato da minha mãe, a camisola da minha tia, saía desfilando, porque eu sempre visualizei uma vaidade a mais, digamos assim. Mas, como eu comentei com a Raul, quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz. E quando ela falou que eu dividiria as informações com a Bruna, eu fiquei muito emocionada. E se eu me emocionar, tá tudo bem, tá? Claro. É que a gente aqui nesse programa hoje tá entre família. A gente já se conhece há uma vida aí, né? E aí eu falei, não, elas precisam ir no meu programa porque a trajetória delas é uma trajetória lindíssima, assim. E elas trabalharam durante um período juntas ali, né? Então eu acho que a história dela na consultoria de imagem tem tudo a ver as duas virem juntas no programa. Com certeza. E a consultoria, ela nasceu de nós duas trabalhando juntas. Então, vamos lá. Em 2014, eu já conhecia a Bruna. A Bruna era minha cliente da Rafaela Boss. E eu recebi uma proposta para gerenciar a Container, a loja que ela tinha. E no decorrer do processo, nós tivemos uma consultoria dentro de loja para a questão mais processual. E um dos consultores apresentou essa profissão para nós duas. E aí, a Bruna proporcionou isso a nós em 2016. Meu filho tinha nascido em outubro de 2015 e nós fomos em julho para São Paulo fazer o curso. Por quê? Tem um propósito, uma questão por trás disso, que nós visualizávamos trazer mais conhecimento, mais informação, mais uma autoajuda para as nossas clientes. Porque eu falo assim que nós mulheres relacionadas à autoestima está ligada da forma como nós estamos, né? Então foi nesse quesito que nós duas fomos juntas para São Paulo para fazer o curso juntas lá. Diferente da Fernanda, eu não tinha nada da moda, não gostava. Era extremamente zero vaidade. E aí, quando eu abri a loja, eu tive que me reinventar. Então, era muito difícil para mim acordar de manhã e ter que me vestir para ir para a loja, porque eu era a cara da loja.
E levou um tempo para mim entender isso. E aí, convivendo com a Fernanda, eu comecei a entender que a minha imagem andava junto. Eu só ia vender se a minha imagem, né, falasse por mim. E aí foi quando a gente entendeu isso. Então, quando a gente fez o curso de consultoria de imagem, eu sofri muito naquela semana porque eu tive que me reinventar. Então, foi um processo doloroso para mim, porque eu tive que sair totalmente da minha zona de conforto. Hoje, para mim, é natural. Mas, na época, era muito difícil, assim. Então, aí dela era muito natural. Então, a gente tinha essa personalidade... A gente tem essa personalidade muito diferente. O nosso estilo pessoal é totalmente diferente. E eu tive que me reinventar. Então, assim, foi um momento de uma virada de chave totalmente na minha vida, que hoje eu agradeço muito por esse momento que a gente teve. E de dividir com ela, né? Porque eu aprendi muito com ela, com certeza. E eu acho engraçada essa questão da história da Fernanda, que ela falou que ela sempre nasceu assim. E, recentemente, eu conheci a mãe dela. E eu vi que realmente a sua questão com a moda vem de berço, né? Porque a sua mãe, ela costura perfeitamente. E aí eu fui lá com o vestido dela. Eu adoro Poá, toda assim, inspirada. E falou super sobre moda comigo. Eu fiquei tipo, gente, realmente veio de pequena da Fer. Meninas, que legal isso. E realmente, Bruna, agora te acompanhando assim, voltando atrás, e deu para mim sentir mesmo na época que você não fez essa consultoria e depois ver realmente como mudou a sua imagem. Que legal. Fer, você falou um pouquinho ali, eu vou dar um adendo aqui, você falou um pouquinho sobre que seu filho era bebezinho, e eu lembrei dessa tour do Joaquim pequenininho e você indo para São Paulo. Como que foi para você conciliar? E a gente fala muito isso, de quando vem mulheres aqui, conciliar carreira com maternidade. Como é que foi para você nesse início? Foi sofrido? Foi sofrido porque o Joaquim é meu filho único. E também eu falo pela questão dos julgamentos, né? Porque quando nós não estamos preparados a lidar com isso, imagina, o Joaquim tinha 6 meses por aí. E daí eu fui porque eu vi uma oportunidade de crescimento que a Bruna estava me proporcionando. E, é claro, pensando nele, né? Porque depois que nós viramos mãe, nós fizemos e buscamos o melhor para ele. E eu sempre tive que conciliar desde o momento que eu voltei para a loja. Nós tínhamos a questão de curso, nós tínhamos a questão de coleção. Então, eu e a Bruna sempre dividimos isso juntas. Porque às vezes as pessoas acham que é muito fácil ir fazer uma coleção, que tudo é passeio, viajar. É viajar. Não, tem muito trabalho, muita dedicação. A coleção é a base de uma loja. Eu que atuo na parte do corporativo, eu falo isso, que é o coração, né? O estoque é o coração da loja. Então, desde pequena, eu sempre tive que dividir essas duas funções. Tem pessoas que falam assim, você se arrependeu disso? Jamais. Tipo assim, se eu voltaria atrás, eu faria novamente, porque eu vejo o quanto foi grandioso para mim e para ele. E eu acredito, assim, eu não conhecia muito desse mundo, mas eu acredito que vocês foram uma das primeiras aqui de Sorriso fazer esse tipo de curso, e graças a vocês acabou chegando esse tipo de coisa aqui, e surgiram muitas outras consultoras de imagens, e com certeza acredito que inspirada em vocês. E olha só, quando eu estava preparando o programa, eu vou contar uma gafe que eu cometi, que eu não tinha noção, gente. Pra mim, consultora de imagem era a mesma coisa de consultora de moda, quase a mesma coisa que estilista, sei lá, tipo, viajei na maionese. E eu queria agora que vocês contassem um pouquinho pra mim como é essa confusão aí, da diferença entre consultora de imagem e consultora de moda. Não é a mesma coisa, não é uma consultora de imagem que vai ditar moda, tipo assim, tendências e coisas, eu imaginava que era assim. Mas se te consola, digamos assim, não é só você, tá? Hoje eu vejo muito essa confusão, principalmente comigo, por estar ainda muito assídua dentro de loja prestando serviço. Mas então vamos lá de uma forma mais fácil. A consultora de moda, ela estuda toda a tendência. Então, ela que dita, ela que acompanha. Dentro da consultora de moda, tem os estilistas que ajudam no desenvolvimento de coleções, de tendências. Nós, como consultora de imagem, nós trabalhamos a imagem
pessoal da nossa cliente, aquilo que ela deseja transmitir dentro dos seus valores, dentro da sua essência. Não é uma receita de bolo que muitas pessoas acham que o que eu faço com você eu vou fazer com a fulana e com a beltrana. Não é de forma nenhuma. É algo que eu falo que dentro da consultoria de imagem, nós trabalhamos de dentro para fora, porque não adianta nada estar tudo bagunçado lá dentro e a pessoa querer esterilizar algo que não está sentindo. Então, a consultoria de moda e de imagem tem, tipo, os extremos ali. E eu acho que eu não sei se a Fernanda sofre isso, mas a gente sofre meio que uma pressão de a gente tem que estar na tendência, a gente tem que entender muito, a gente tem que estar, tipo assim, tem que ser aquela pessoa super estilosa. E não é isso. A consultoria de imagem, ela vai identificar aquilo que é a sua essência, vai passar aquilo que você quer. Então, tipo assim, não é porque eu fiz o curso, porque eu sou uma consultora de imagem, que eu vou usar a tendência. Às vezes não tá no meu estilo pessoal e tá tudo bem, entendeu? É isso que as pessoas precisam entender. Que a consultoria de imagem, ela não vai te fazer vestir o que tá na moda. Ela vai te ensinar a vestir o que te adequa, né? Você se transformar uma pessoa adequada, você ser uma pessoa confiante, uma pessoa que vai conseguir transmitir a sua essência no vestir. Então, eu sofro muito, assim, tipo, eu vou me vestir, as pessoas já ficam na expectativa, porque acham que por eu ser consultora de imagem, a minha imagem tá vinculada à moda, e não é, basicamente não é isso, né? E eu achei interessante, trazendo como um exemplo, ontem no meu atendimento com a minha cliente, nós chegamos nesse assunto, que eu estava conversando com ela sobre estilo pessoal, e nós fizemos a parte da coloração. Aí ela falou assim, Fer, eu vou ter que basear o meu estilo em tendência? Aí eu quis instigar mais, né? Eu falei, mas por quê? Ela falou assim, porque agora a tendência é o marrom. Você jamais vai me ver usando o marrom. Eu não gosto de marrom. Mesmo se estiver na minha paleta, eu não quero usar marrom. Aí eu falei, não. Aí eu falei, e segundo, jamais nós fizemos uma construção do nosso estilo e do nosso guarda-roupa em cima de tendência. Quem vai garantir que o ano que vem a cor, né, a queridinha, vai ser o marrom? Então, você vai ter que comprar muito, se você for seguir a tendência, e no final dessa tendência, você pode ocorrer de não ter nada dentro do seu guarda-roupa. Então, a gente cria uma imagem em cima de peças atemporais e que tem um significado na tua imagem, senão não faz sentido nenhum. E, inclusive, eu acho que a consultoria de imagem é uma das ferramentas para as pessoas comprarem de forma assertiva. Diminuir o consumismo, né? Porque quando você entende o que você gosta, quando você entende quem você é, quando você entende como você quer que as pessoas te vejam, a partir daí você vai saber comprar. Então, você vai ser mais assertiva. Porque quando a gente não sabe, quando a gente se perde, a gente tende a olhar para uma pessoa e gostar e achar que vai ficar bom na gente. E não é. Basicamente, não é isso. Por exemplo, eu acho a Fernanda extremamente elegante, adoro o jeito que ela se veste, mas o estilo dela não cabe em mim. E eu tenho que respeitar isso. Então, não é porque tá lindo nela que vai ficar lindo em mim. Então, eu acho que o mais legal da consultoria de imagem é isso. É fazer com que as pessoas aprendam a se vestir, a comprar, né? Então, diferente disso de querer fazer as pessoas comprarem na tendência, é bem, bem diferente disso. É bem ao contrário, inclusive. Entendi. E a consultoria de imagem, ela costuma, tipo assim... Às vezes, vocês pegam alguma cliente... Eu não sei se tem isso, mas, tipo, existem roupas que são feitas para um tipo de corpo. E aí, tipo, às vezes uma pessoa gosta muito de um... Tipo, não vou falar, tipo, cropped, porque às vezes as pessoas mais gordinhas também ficam bem de cropped. Mas sabe aquela pessoa que gosta de roupa muito justa, muito não sei o quê, e às vezes o corpo dela não comporta isso. A consultoria de imagem, ela fala sobre isso, tipo, sobre corrigir essas questões do... Dentro da consultoria de imagem, Raul, tem todo o processo, tá? Então, nós no curso, nós aprendemos todas as etapas. Eu, Fernanda Grando, depois de todos os meus cursos, eu criei a minha metodologia. Entendi. Tá? Então, o que acontece? Eu sempre apresento para minhas clientes visualizando o que mais favorece. Por quê? Nesse exemplo que você deu, tem pessoas que têm uma distorção de imagem, tá? E está tudo bem. Então, se uma pessoa fala para mim, Fer, eu não gosto, que as perguntas que eu falo, o que você não gosta no seu corpo? E às vezes ela fala assim, Fer, não gosto do meu braço, não gosto da minha barriga, do meu quadril.
Por que que todo encontro que eu vou ter com ela, eu vou ficar martelando isso? Ai, olha teu braço, olha tua barriga, olha teu quadril. Não, eu vou trazer algo que disfarça e valoriza isso nela. Então, diferente daquilo que às vezes as pessoas ficam muito martelando na dor, ao invés de trazer um conforto, um aconchego. E às vezes você fala do tipo, o seu braço tá mais cheinho, e a pessoa não visualiza isso nela, você tá abrindo uma caixinha que muitas vezes você não consegue fechar. Então, por isso que eu falo que às vezes, e eu respeito cada uma na sua metodologia, mas você tem que saber lidar com aquela pessoa que está apostando em você. E na maioria dos casos, as clientes vêm com uma dor, tá? Com uma dor para você... Que você não pode piorar. É isso aí. Que você, minha querida. Que você tem que... Você tá preocupado com a barriga? Olha seu braço aí, gata. Mas por causa que as pessoas dentro da metodologia tem lá, a questão dos biotipos, toda a questão do seu rosto. E aí, eu, tipo assim, principalmente depois que eu fiz um voltado para o autoconhecimento dentro da consultoria de imagem, eu visualizei que eu estava no caminho certo. Então, eu acho bem mais leve você trazer toda a beleza. Porque, gente, nós temos bem mais pontos positivos a ser mostrado do que negativo. Então, eu vou, digamos, na mão ao contrário, na rua ao contrário para a minha metodologia. Eu acho que a consultora de imagem, ela tem que ter um pouco de psicóloga. Porque é aquilo que a Fernanda falou, as pessoas procuram por uma dor, né? Quando a gente se olha no espelho e a gente não se agrada, a gente tem alguma dor. É alguma coisa que causa isso. Então, é aquilo que ela falou, né? No curso, a gente aprende sobre biotipo, sobre medidas e tal. E eu vou dar um exemplo de mim. Por exemplo, a minha vida inteira, o que me incomodou sempre foi o quadril. E quando a gente faz a medida, meu problema não é o quadril, meu problema é a parte de cima. Então, não era um problema pra mim até eu descobrir que era, entendeu? Então, assim, às vezes a gente vai abrir uma caixinha que não precisa ser aberta. Então, é mais fácil você perguntar, você ouvir. A consultora de imagem, ela tem que ouvir muito, ela tem que entender o estilo de vida, o que a pessoa gosta, a fase da vida que ela tá gostando, porque, sim, o estilo pessoal muda conforme a fase da pessoa. Isso que eu ia perguntar. Sim. A pessoa não nasce com um estilo e permanece com aquilo ali. Não. Sempre me pergunto referente ao estilo pessoal e à coloração. A coloração, sim. No momento a coloração é aquela, nunca vai mudar. Nunca. Você vai morrer com ela, tá? Às vezes as pessoas me perguntam, Fer, mas eu vou pra praia e vou ficar bronzeada. Vai mudar a minha paleta. Não, porque depois o tom da sua pele volta ao normal. Então, a paleta não muda. O estilo, sim. O estilo, como a Bruna comentou, tem que ser avaliado o momento que a pessoa está. Tipo, desde o pessoal, desde o profissional, tem questão de transição de carreira. Então, tudo isso está associado. Por quê? Porque o estilo pessoal, ele é a comunicação da sua imagem. Ele é a base para tudo aquilo que você quer projetar através da sua vestimenta. Né? Claro que também a vestimenta, ela não é sozinha, né? Às vezes a pessoa pode estar impecável e ser mal educada, ser arrogante, vai estar passando uma imagem deselegante. Então, eu sempre falo que é um conjunto de todos os fatores. Que legal. E sobre o estilo pessoal de vocês, em particular, vocês já transicionaram muito aí no estilo? Como é que tá aí? Ou você se manteve... Eu acho que, pelo que eu percebo, a Bruna já transicionou assim e a Fer, não sei. Pra mim, sempre foi retilínea no estilo. Não, eu visualizo uma diferença agora mais relacionado quando eu fiz a transição do meu cabelo. Então, é verdade. Então, por muitos anos eu fui loira e o cabelo sempre mais curto. Em outubro do ano passado, quando eu passei por essa transição, quem começou a acompanhar visualizou os tons de cores do meu guarda-roupa também. Então, eu sempre fui, não que eu fui muito colorida relacionada à estampa, não. Mas eu sempre brinquei muito com uma combinação de cores, né, que eu gostava.
Depois eu comecei a partir para os tons mais neutros. Verdade. Agora Então, tipo, se você for visualizando e trazendo um pouquinho também mais do jeans, mais de uma peça um pouquinho mais curta em determinadas situações que permitem e eu me sinto à vontade. Mas antes eu era muito somente, do midi, da calça, alfaiataria, nas combinações de cores. Então, eu vejo uma mudança depois dessa transição. Dos acessórios. Tipo, depois que ainda mais a Camila, que eu descobri Já vamos fazer uma propaganda aí. Todo mundo. Todo mundo aí os sai de acessórios, Lolita. isso é muito importante. Eu sempre gostei. Então, tipo assim, se você pegar desde o início que você me conhece, o acessório sempre fez parte da minha vestimenta. Posso sair básica, mas pelo menos um anel, uma pulseira, um colar tem que ter. E sempre brinco pequeno. Depois da minha transição, eu acredito, pela questão do cabelo mais comprido, de uma confiança, de uma segurança, o brinco maior começou a fazer parte do meu estilo, até mesmo durante o dia. Algo que eu usava um brinco assim, somente à noite, tinha que ter todo um contexto por trás. Agora, não. Não, eu mudei. Meu Deus. Quando eu fiz a consultoria de imagem a primeira vez, né? Eu já fiz duas vezes o curso. A primeira vez, o meu problema era ser esporte. Eu era totalmente esporte, lembra? Então, assim, era uma briga minha comigo mesmo, do tipo, eu precisava sair da minha zona de conforto. E aí, eu fui melhorando conforme na loja e tal, por todo um contexto. Você vai se conhecendo, você vai gostando, você vai aprendendo, vai ficando fácil. E aí, eu fui pro contemporâneo. Mas mesmo assim, ainda tinha um esporte muito ligado em mim. Eu sempre gostei muito de calça jeans, eu sempre gostei muito do conforto, assim. E daí, depois de 2022 pra cá, que daí eu dei uma boa emagrecida e tal, a autoestima foi lá em cima, não vou mentir. Veio... Já vamos fazer outra propaganda aí, ó, emagrecida com a Pamela Capitânia aí, gente. Se procurem ela pra aumentar a autoestima. E aí, agora quando eu fiz de novo, que eu fiz em agosto de 2023, eu fiz... Porque assim, aí tava muito tempo parada, sem fazer nada. Falei, vou fazer de novo. Aí eu fiz na mesma metodologia que eu tinha feito a primeira vez, só que aí eu fiz o Rio de Janeiro. Falei, vou mudar os ares, né, e tal. Amei, assim, foi realmente revigorante. E aí eu percebi que eu tinha mudado totalmente o meu estilo pessoal. Então, eu tenho ainda... Porque eu falo assim, meu estilo pessoal é o sexy e o contemporâneo. Só que o sexy, ele tem uma linha muito tênue pro vulgar, né? Então, você tem que cuidar muito. Então, por isso que a gente sempre coloca o contemporâneo na frente, ele tem que ser mais evidente do que o sexy. Mas naquela época eu tava assim, então hoje eu já percebo que eu tô em outra transição, assim, já tô mudando de novo o meu estilo, assim. Mas é fácil, é aquilo que eu falo, então é muito gostoso. E quando a gente se conhece, é uma coisa tão natural... Que flui, que a gente nem percebe. Quando vê, já mudou totalmente o seu estilo, mudou totalmente... de uma forma muito segura, muito tranquila, porque você sabe aquilo que você gosta, você sabe aquilo que você quer passar. Eu falei uma vez para uma pessoa que eu conversei, faz muito tempo que eu não atendo, né? Mas eu converso muito com as pessoas, assim, sobre, porque é uma coisa que eu acho que está em mim, a consultoria de imagem. Depois que você entende, eu acho que faz tão bem para as pessoas se autoconhecer, faz tão bem para as pessoas entenderem quem são elas. E aí eu falei uma vez, tinha uma pessoa que ela estava bem, assim, desleixada com ela mesma. E aí eu falei para ela, e ela reclamava muito de como as pessoas tratavam ela. Aí eu falei para ela, você não está se tratando bem. Como que você vai passar a imagem de que você quer ser bem tratada, né? Então a nossa imagem é isso. Quando a gente tá bem, quando a gente se veste bem, eu não tô falando de grife, eu não tô falando de marca, eu não tô falando de valores, eu estou falando de estar adequada. Você está adequada com o local que você vai, adequada com a sua imagem, com aquilo que você quer, com aquilo que você acredita. Quando você tá nesse negócio, não tem como as pessoas não te respeitarem, não tem como as pessoas não te admirar. Então, isso ficou muito forte, assim, pra mim, quando eu conversei isso, porque deu uma virada de chave nessa pessoa, sabe? E eu acho que é isso, a consultoria de imagem é isso, sabe? Então, pra mim é isso. Então, realmente, eu mudei muito e eu sou muito grata, assim. E eu acho que
conforme vai passando, daqui a um tempo eu quero ser mãe, eu acho que vai mudar de novo. E a gente vai tá vir um coquinho com... Vai vir, com certeza. É as fases. É as fases. Mas eu acho assim que é as pessoas entenderem isso. Quando eu falei na questão de transição, tem a questão de transição de carreiras das minhas clientes e a questão da fase pós-maternidade. Porque não tem como... E eu falo assim, que nós não devemos pular as etapas, né? A gente precisa vivenciar. E em certos momentos, até referindo à minha cliente de ontem, ela falou que ela está totalmente perdida em não saber o que ela gosta. Eu sou muito perdida. Eu sou uma pessoa totalmente perdida no meu estilo. E eu lembro que durante... Vou abrir um trauma aqui pra vocês. Durante um bom tempo da minha vida, cara, eu me arrumava, tipo, na época que eu não tinha filho, tá? Me arrumava pra ir nas festas. Eu chegava na casa das minhas amigas, tipo, tô arrasando. Não, amiga, vamos ter que trocar sua roupa, pelo amor de Deus, tá muito bem. Meu pai e meu irmão também. Às vezes eu ia sair, eles... Misericórdia, homem, como você vai com essa roupa? Mas por quê? De muito ou de exagero? Eu não sei, mas eu acho que era tipo de exagero, com essa peça de cima não combinar com a de baixo. Eu acho que era tipo isso. Porque eu fiquei durante... mistura gigantesca. É tipo Camila isso. causou traumas na Rawane. Até hoje. Durante muito tempo eu andava. E aí, Camila, tá boa a roupa? Tô brincando. Mas eu acho que isso é importante você ter pessoas sinceras também do seu lado, porque não pra te puxar pra baixo, sabe? Falar, não, pelo amor de Deus. Mas pra te dar essa ajuda. Eu sou da seguinte opinião, né? As pessoas, elas tendem a me perguntar muito minha opinião. Tipo, tá bom, se eu posso resolver o problema da pessoa, eu vou falar a verdade. Já tá lá na festa, você vai falar pra quê? Exatamente. Então, eu sou da seguinte opinião. Se eu posso resolver o problema da pessoa, eu posso emprestar uma roupa, eu posso ir no guarda-roupa da pessoa e pegar uma outra coisa, eu falo. Se eu não posso, por que eu vou deixar ela triste? Por que eu vou fazer com que ela fique com autoestima baixa? Não, entendeu? Então, eu tenho esse pensamento. Eu acho que a gente tem que ser sincera, mas a gente tem que saber o momento de ser, porque a gente pode estragar o momento que pra ela tá bem. Já se ela tá se foi, sentindo bonita, por que eu vou estragar? Se eu não posso resolver. Então, eu tenho um pouco desse feeling. Eu acho que a gente tem que ter, né? Porque quando eu falo assim, a mulher sempre, né? A vida dela ela é regida por autoestima, né? Se a gente tá bem com a gente, tudo flui de forma diferente. Quando a gente não tá legal com a gente, com o que a gente vê, ou se a gente chega num lugar e não se sente adequado naquele lugar, se a gente não se sente bem vestido para aquele momento... Você já fica insegura. Acaba a festa, acaba o momento que você pode ter ali. Então, acho que cuidado com como a gente fala as coisas. E é engraçado, até a primeira vez que eu pedi ajuda pra Fer, eu lembro que, tipo, eu ia num lugar que eu nunca tinha ido, daí eu pedi ajuda e, cara, nossa, eu cheguei lá naquele lugar, tipo assim, tô pronta pra outra tarde aqui, me achando a pessoa mais linda. E o engraçado é que quando você tá sentindo segura com a roupa que você tá usando, até o jeito como você chega no lugar é diferente. Porque às vezes se você vai, eu fui convidada pra um evento, que eu nunca fui, não conversei com ninguém que vai. E eu já fico, tipo, ali pensando, ai, meu Deus, será que vai tá bom? Será que não sei o quê? Eu já chego meio com a cabeça baixa, assim, meio com vergonha. E aí, se você chega no lugar e você percebe que você errou, a maneira como... Nossa, daí é só ir embora, porque não tem nada que levanta. E até uma brecha do assunto, quando, entrando um pouquinho na questão do traje social... Quando nós recebemos o convite e vem descrito o traje que nós devemos estar falando em casamento, em aniversário, como a gente precisa ter um olhar muito para esta informação, porque pode acontecer isso. Se a pessoa está solicitando, nós temos que seguir para não gerar um constrangimento para você e para quem está te esperando. E eu falo assim que você estar adequada é algo que te passa confiança e segurança. Mas, na questão da imagem pessoal, eu vejo que muita gente ainda acha que é algo supérfluo, que é futilidade. Isso me deixa um pouco triste, né? A questão, tipo, entre aspas, de desnosprezar a nossa profissão, achando isso. Ou que a gente vai só para montar um look, ou como a gente no início ouvia, onde já se viu que eu vou pagar você para ir fazer uma mala de viagem, colocar minhas malas dentro minhas roupas dentro de uma mala, como se não tivesse toda
uma preparação. E não é, porque, querendo ou não, nós fizemos a nossa comunicação da forma como nós estamos. Não é o contrário. A nossa impressão, ela é causada ali no primeiro momento. E no último curso que eu fiz, eu achei muito interessante, que falou o seguinte: se por um acaso você tiver a chance, tá? Se você tiver a chance de desfazer aquela má impressão que você causou no primeiro momento, pode levar de 6 a 1 ano para a pessoa. Você vai correr o risco? Galera que me conheceu na época que eu era brega. Já eu ainda passou. não... Vamos lá, de novo. Então, às vezes eu falo, às vezes até voltado para a questão corporativa, para uma entrevista de emprego, para um momento que você precisa e você não está, sinto muito, às vezes aquilo era a chance era o seu momento e às vezes as pessoas não levam a sério. Não, Nossa. e outra coisa assim, como hoje a internet, né, a gente tem muita influenciadora e traz uma bagagem de moda muito grande, as pessoas acham que elas sabem se vestir baseando-se na inspiração das influenciadoras. Meu Deus, esse tá sendo o grande problema do mundo atual, porque as pessoas veem, tipo, uma Malu Borges vestida daquele jeito e acha que com a classe, assim, não tem como falar, tipo, de classe social, porque, assim, a Malu Borges, tipo, vai a lugares e as roupas que ela veste, apesar de ser, tipo, roupas esdrúxulas, assim, um negócio meio... São peças bem estruturadas, sabe? Acaba ficando até que não tão ruim, mas as pessoas acham que, tipo, podem pegar qualquer coisa ali em casa que se pareça, sabe? E usar na rua E faz o estilo que ela se veste, faz parte da personalidade dela. Faz Ela parte segura. do meio que ela vive. Faz parte de toda uma história dela. E ela segura. Então, assim, as pessoas olham... eu vou falar de pessoas que se vestem mais realistas. normais. Mais realistas. Malu, eu adoro o seu estilo pessoal. Gente, eu Não amo é, acompanhar. mas é uma coisa muito específica. Isso, que poucas pessoas vão ela é única, vão a entrar. Malu é única. Exato. aham. Mas assim, uma Silvia Braz, uma Tássia Naves, enfim, tantas outras. Elas se vestem de uma forma muito elegante, de uma forma muito pessoal delas. Mas tem gente que não vai caber. A pessoa pode ter o dinheiro que elas têm, pode comprar as mesmas roupas que ela, mas às vezes não vai passar a mesma imagem que ela. Por conta disso, por conta de personalidade, por conta de estilo de vida, por conta de local. É toda uma conversa. Então, as pessoas hoje, elas acham que a consultora de imagem não serve pra nada porque tem tantas referências. Por que eu vou querer uma consultora de imagem? Porque acredita que a consultora de imagem é consultora de Vinculado moda. à moda. E esquecem que a consultora de imagem, ela vai lá entender quem você é, de onde você veio, as suas, né? De forma profunda mesmo. Entender a fase que você tá vivendo, entender as dores que você tem, entender as alegrias. Então, assim, eu acho que o nosso maior problema hoje é isso. O tanto de informação de moda que tem, as pessoas acham que todo mundo entende de moda e que basta ter dinheiro para comprar o que quer que vai dar tudo certo. E não é bem assim que funciona, né? E de contrapartida também, as pessoas usam como uma desculpa que nós podemos estar bem vestidas se nós temos dinheiro. Hoje em dia, aqui falando em sorriso, tá? Hoje em dia, com o que Sorriso nos proporciona, desde lojas até lojas de departamento, isso é uma desculpa que a gente usa realmente para não querer sair da nossa zona de conforto. Dentro do meu processo da consultoria pessoal, eu nunca estipulei valores que as minhas clientes precisam gastar, né? Falando ali do processo que a gente visualiza, peças, chaves que elas precisam ter no guarda-roupa, é no tempo delas, com o valor delas e as marcas dela. É claro que quando a gente vai para um personal shopper, elas sempre me perguntam: Fer, o que você me indica? Com certeza sempre, e falo para elas, sempre inicio pelas lojas que eu sou parceira e presto um trabalho e tá tudo bem, mas eu vejo muito isso. Não, eu não vou estar bem vestida porque eu não tenho dinheiro para gastar. E eu acho que é algo que não quer sair da zona de conforto, ou por não ter um conhecimento e achar que está tudo bem. Não está. E inclusive, eu acho que um dos pontos, assim, porque eu conheço várias pessoas em vários locais que vivem grifada,
mas que não são elegantes. Gente, uma coisa que eu tava aqui na minha cabeça pra falar era exatamente isso. Gente, quando começou esse negócio tipo de grife, acho de algumas famosas usarem as grifes e tal, eu achava chiquíssimo. Aquela pessoa que ia com o casaco grifado, combinado com a calça, combinado com a mala, tudo assim. E aí, graças a Deus, com a internet, com as boas referências que eu tive na internet, eu percebi que aquilo ali é breguíssimo, vindo no mundo, tipo... E, poxa, monta o outfit daquele ali todo grifado, vai mais de milhões de reais aí... E não é chique, a pessoa ainda vai estar passando vergonha, porque mesmo assim está toda grifada, mas não tem uma elegância ali, não tem um contexto harmônico para usar. Fazer consultoria de imagem tá na minha listinha de desejos aí, só falta... Mas vamos realizar, né, Fernanda? O guarda-roupa de vocês, menina, é um guarda-roupa inteligente ou vocês ainda têm aí um guarda-roupão de... Não, o meu... Eu passei por essas fases, sabe? Porque eu falo que é muito voltado, né? Desde o início, a gente achar também que gosta de tudo, que pode usar tudo. E não. Por isso que antes, na hora que você fala assim, meninas, eu sou perdida no meu estilo. Eu sempre falo para minhas clientes, começa a se questionar. Mas o que eu gosto? O que eu usaria? O que eu não usaria? O que olhando na internet, o que eu vejo como uma inspiração? Porque é muito voltado pra gente se conhecer. E eu faço o limpa também no meu Você faz? Eu sou muito apegada. Tem uma roupa lá que eu não uso, mas é tão linda, de marca. Tá aqui, uma hora vai. Não. Raul. Então, Fernanda, cadê aí o desapego? Vamos fazer um brechó. Então. Tem gente querendo comprar tuas roupas, certeza. Mas eu falo assim, que o que eu faço com as minhas clientes, eu faço também. Então, Você nessa transição de outubro pra cá, muita roupa, né? Tipo, foi. Então, porque o que está dentro do nosso guarda-roupa, ele precisa rodar, ele precisa ser usado. Não faz sentido ter aquela peça e, principalmente, param de setorizar a peça. Nossa! Essa é pra missa. Lá em casa. Essa aqui é pra faxina. Essa aqui é pra sair. Essa aqui é só pra isso. Nossa! E eu tava pensando nisso agora. Gente, eu preciso setorizar melhor meu guarda-roupa. Pra roupa de sair, roupa de ficar em casa, roupa de não sei o quê. Quantas peças você vai ter que ter dentro do seu guarda-roupa? Eu falo, tanto, tipo, falando pra mim, você vai comprar algo muito, tipo assim, muito específico, se tiver a ocasião. Vamos lá, sua madrinha, um evento. Enfim, tem ocasiões que requer algo mais elaborado. Agora, no dia a dia, vou usar a Bruna como exemplo. A Bruna tá com um vestido lindo, com uma proposta de um acessório e de um calçado, de uma sandália. A Bruna pode usar o mesmo vestido com uma sandália rasteira para sair durante o dia a dia. Então, é isso que eu falo. O acessório e o calçado, ele muda. É quase mais importante que a própria roupa. A própria roupa. Só que as pessoas, não. Esse vestido eu só vou usar com essa determinada... Conjunto. Usa só conjunto. Eu chego separando. Gente, eu não uso a camisa de um conjunto com outra calça. Pelo amor de Deus, que de separar o casal ali. Mas, eu falo assim, que a parte do descarte, que é um dos processos da consultoria, é o mais tenso, né? Primeiro, porque eu estou dentro de um lugar muito íntimo, que é o guarda-roupa da cliente, e ela está me conhecendo também ali, naquele momento. E a gente tem que ser sincerona ali, né? Isso. Aí começa muito tenso. Daí, essa até, de repente, ela já começa. Fer, essa eu nem vou te mostrar. Já vai separando. Ela por si só vai percebendo. Nossa, essa aqui, meu Deus, Fer, essa aqui já era pra mim ter tirado, mas não deu tempo. Ou então aquela pessoa que guarda aquela calça bem apertada, que uma hora eu vou entrar nela, uma hora eu vou entrar. E aí a pessoa começa a perceber, não, isso não faz mais sentido. E às vezes, vamos pôr no caso que você falou dessa peça. Se você ainda se sente insegura em doar, em vender, tira ela dos teus olhos. Tira ela do guarda-roupa. Guarda dentro de uma mala, tu vai perceber que você nem vai lembrar dela, que ela não faz realmente sentido para você e que você pode desfazer dela. E do conjunto que eu estava comentando, eu chego nas clientes já, separando e tirando também cinto que vem nas peças. Porque também... o cinto sai. Gente. E se você pode usar
o conjunto com outro cinto, vai mudar a proposta. Enfim. Que loucura! Pra mim, se vinha junto com a peça, morria ela junto. morria, não. E o conjunto é um investimento para você fazer. Eu super indico para as minhas clientes. Porque, no mínimo, ele vai se dividir em 4, 5 produções. E vai mudar totalmente a cara. Nossa. Se você usar assim... Eu comprava conjunto pela praticidade. Se aquilo ali é um conjunto, combina, entendeu? Tá mais fácil, vamos lá. Não preciso pensar muito. Não, nessa praticidade, a gente traz o seguinte. O conjunto e a peça única, ela é muito favorável no nosso guarda-roupa, principalmente quando surge aquelas ocasiões assim, ai meu Deus, Tô com pressa, tô com né? pressa, ou surgiu um evento, ou algo nesse Não tipo. tô inspirada que hoje. eu não tô inspirada e eu não sei o que usar. Meninas, pelo amor de Deus, vamos lá. Caderninho, lápis, vamos anotando aí como que eu vou fazer agora. Vai lá, Fer. Mas porque daí você, tipo assim, você sabe que você fica alinhado com aquela peça e automaticamente você não precisa pensar. Porque às vezes o que a gente escuta das clientes é o quê? Ai, mas eu não Preguiça. sei o que usar, eu não sei o que combinar na parte de baixo, eu não sei com que Aí calçado vai que sempre eu vou. usando as mesmas coisas. As mesmas coisas. Estampa. As pessoas me perguntam, Fer, tem um vestido estampado, uma saia, eu vou usar com Nossa, o quê? graças a Deus, gente, uma coisa que eu consegui pegar pavor é de estampa, porque eu não sabia combinar, então eu achei melhor, vamos abolir da minha vida aí, sem estampa. Agora, Então assim, também, não, tipo assim, vai lá. Tão radical assim. É 8 ou 80. Não, mas a questão da estampa, às vezes as pessoas não sabem usar. e dá pra misturar, E né? dá pra misturar. Claro que dentro de um mix de estampa, a pessoa também tem que ter ali o estilo criativo e moderno bem aguçado, porque traz uma informação de moda, né? Querendo ou não, um mix de estampa, ele traz uma informação a mais. Mas dentro da composição da estampa, todas as cores, falando de uma saia, todas as cores que estão presentes na estampa, você pode trazer para a parte de cima, para o teu calçado ou para o teu acessório. Então, às vezes a pessoa olha, mas eu vou usar com o que no pé? Né? Tipo, tem um leque gigantesco. Ou neutraliza. Tá, gente? É o nude, não é o preto, pelo amor de Deus. Não, deixa eu contar uma pra vocês. Fui fazer lá meus primeiros provadores, uma roupa lindíssima, verde com rosa, pá, uma sandália pretona no pé. A Fer, oi, Raul, tudo bem? Eu vou te dar uma dica. Eu, gente, glória a Deus, eu preciso de dicas. E aí ela falou, não, dá uma neutralizar no pé. Então agora eu comprei uma sandália só pra isso, só pra mim fazer provador, que é nude da cor do pé, então, tipo, nunca tinha erro. E, gente, eu tô tentando absorver todas as... Sabe uma coisa que eu pensava também? Tipo, que eu nunca ficava bem de bermuda. E aí eu sempre, nossa, pra mim tinha que ser shorts só mais curtinho. E aí eu lembro que você fez aquela... foi na época que você fez o curso, não foi? Foi, eu Das fiz. bermudas. E daí você até desafiou a gente. Eu comecei, gente, bermuda é a coisa mais chique Super elegante. de usar. E aí, colocar uma roupa neutra, tipo, toda preta e um lenço no pescoço também. Nossa, um lenço traz toda a elegância pra É o peça. acessório, né? O acessório, ele tem o poder de transformar o look. E aquela coisa, né, de usar o acessório também pra, tipo, outras funções. Por exemplo, o lenço, começar a usar como cinto, que você ensinou lá no seu Instagram. O lenço, ele veio muito forte desde o ano passado. E é algo que vai permanecer, pelo Por um menos, tempo. esse ano. Ele é um dos queridinhos, de novo, dentro dos acessórios. E é isso, é brincar. É você, tipo, colocar uma peça neutra e falar assim, mas eu queria um pouquinho mais de uma informação. E é o acessório que vai fazer isso. Eu sempre falo para minhas clientes, vão para frente do espelho pode ser uma calça jeans e uma básica branca, uma regatinha. Você pode estar ou com tênis, ou uma sandália rasteira, um salto bloco, enfim. Mas coloca o acessório e tira o acessório, porque o acessório também é um dos vilão dentro das minhas clientes, porque elas têm medo de usar. Tipo assim, elas ficam com receio, ou tá muito, ou tá pouco, ou como que eu vou usar 2 colares, ou como que eu vou misturar o dourado e com o prata, que agora está Pelo amor de fortíssimo. Deus, é uma coisa que eu também achava que era impossível de Não, fazer. Dourado é e prata no lindíssimo. mesmo... Muito. E o dourado e o prata, eles estão vindo agora já fixo. Tipo assim, o acessório já faz já, um o pedacinho. calçado. Até para as pessoas desconstruir essa ideia de que não pode se usar, né? Ele veio pra falar assim, gente, pode... Não, e eu falo assim, que quando você faz uma produção, que você coloca uma calça jeans e uma regatinha básica branca,
Se você coloca um acessório, você passa a imagem pro outro que você teve um cuidado em pensar. Você pensou, você preocupou com o acessório. Né? Eu vou dar um exemplo da Fernanda. Tipo assim, olha, a produção dela, uma camisa, ela colocou um acessório que deu um ar de cuidado, de quem se preocupou, entende? Então, eu falo assim, desde uma dobra numa manga de uma t-shirt, desde uma dobra numa barra de uma calça, um lenço, um cinto, ele dá essa referência de cuidado, de zelo, né, de se importar. Então, quando a pessoa olha pra gente, ela fala assim, nossa, ela pensa em todos os detalhes. Então, o acessório ele traz isso, essa delicadeza em cuidar de todos os detalhes. Então, não importa a roupa que você vai estar, e sim o contexto que ela vai estar. Então, é aquilo que a gente fala e é o que eu mais falo para todo mundo. Porque as pessoas têm essa ideia, né? De que tudo tem que ser grifado, tudo tem que ser caro, tudo tem que ser de marca. E não é a verdade. Então, é o contexto. É você conseguir construir uma produção num contexto de cuidado, de uma peça com outra, que vai contar uma história, que vai contar a sua história naquele momento, onde você for, né? E a consultoria de imagem, ela, por exemplo, assim, eu vou, né, não tenho nem noção, vou comprar a consultoria de imagem. Você acha que eu vou saber sobreviver aí depois sem vocês? Tipo, o curso que vocês passam é, tipo, pra mim saber me virar depois com... Mas eu acho que a ideia da consultoria de imagem é ensinar as pessoas. Porque senão não teria sentido, né? Senão as pessoas contratariam um personal, Stein, que daí vai te investir. A consultoria de imagem, que também é outra coisa completamente coisa. Diferente. Mas eu acredito que a consultoria de imagem, aí, né, eu acho que é uma missão de vida. A gente conversa muito isso, eu e a Fernanda já. Que é ensinar mesmo, é as pessoas pegarem gosto para isso. Porque se a gente não se amar, quem que vai amar? Quem que vai cuidar, né? Então, quando você aprende a gostar de se vestir, é muito natural. Eu vou falar uma coisa que para mim, como eu falei para vocês, que era muito difícil no começo. E aí eu tinha que me arrumar para ir pra loja. Então era um problema para mim. Aí eu de manhã cedo eu não funciono. Eu sou uma pessoa 0 da manhã. Então, como que eu ia acordar e eu ia pensar em me arrumar, me maquiar, me colocar acessório? Não funcionava. Então a gente fez uma tática de deixar minha roupa pronta pra noite. Então eu deixava minha roupa, meu acessório, meu sapato, tudo em cima da minha poltrona do meu quarto. Então eu acordava, tomava banho e eu já sabia o que eu ia vestir. E aí hoje fica natural, mas eu acho que é isso. Quando a gente aprende, é tudo fases, assim. A gente vai aprendendo. Então, acho que é uma dica legal, vou começar a consultoria de imagem. Como que eu vou ficar assim depois sem minha consultora? É isso. É fazendo pequenos gestos. Então, eu pensava à noite, que à noite eu estava descansada, eu sou da noite, então, aí à noite eu entrava, abria meu guarda-roupa e falava, o que eu quero vestir amanhã? E aí eu conseguia inventar, me reinventar naquele momento. Mas eu acho que é uma missão de vida mesmo, a gente sentir. Eu acho que a maior gratificação que eu ia... Eu vou falar bem pela Fernanda, porque a gente já trocou muita experiência junto sobre isso. É quando a gente percebe que a pessoa se encontrou, né, no se vestir. Quando a gente percebe que ela não precisa mais de opinião, de uma afirmação. Porque às vezes a pessoa, ela sabe se vestir, ela se veste super bem, mas ela é insegura. Ela precisa de uma autoafirmação de alguém. E aí, quando ela começa a se confiar e se sentir segura, é muito gratificante pra gente. Então, eu acho que a consultoria de imagem, ela é isso. Ela ensina você a ser segura e a segurar aquilo que você gosta, entendeu? Que você deseja. E é que nem eu falo, às vezes as pessoas visualizam que nós queremos vocês reféns nossa pro resto da vida, digamos assim. Não, no caso das minhas clientes, elas retornam pelo fato de mudarem. Por estar passando por uma nova fase e querer uma ajuda daquilo. Tipo assim, Fer, aquilo já não está fazendo mais... Me ajuda a olhar, né, para essa nova fase. Assim, para essa nova fase. Aquilo não está fazendo mais sentido para mim. E eu, tipo assim, eu sou extremamente apaixonada pela minha profissão. Eu não me vejo... Tipo, se me perguntar, tá, mas e se der errado, você vai fazer o quê? Vou continuar até dar certo. Mais ou menos assim... Por esse sentimento de você trazer uma segurança, de você trazer uma autoestima, das pessoas te mandar mensagem, ai, Fer, muito obrigada, eu precisava da sua ajuda num momento tão importante da minha vida e eu consegui transmitir, eu consigo agora me visualizar quem eu sou realmente. Não, eu acho que quando uma cliente volta para uma nova fase... é a maior forma de mostrar que ela entendeu a importância da consultoria de imagem, né? Porque se não tivesse feito sentido para ela em outro momento, ela não teria voltado.
Então, não que a pessoa se torne refém, mas ela entende a importância que é ter uma visão de fora para aquela fase que ela está passando, aquela transformação, né? Então, eu acho que é mais gratificante ainda quando é um retorno, né, de alguém que a gente já atendeu. E é engraçado que a gente falou antes ali da fase da maternidade ali. E é verdade, porque quando a gente vira mãe, todo o nosso guarda-roupa muda. Porque a gente não usa mais salto, né? A gente fica um tempão usando salto. Roupa que você abaixa e não dá certo também não. A gente coloca roupas mais largas, né? Mais práticas, né? É, mais práticas, é verdade. Muito legal, meninas. E o que vocês aí pensam de tendências? Olha aí, ó, já voltando pra moda, né? Mas eu acredito que, né, principalmente a Fer tá meio ligada aí, ela já falou do marrom. Bruna, você segue tendências ou não? Você, tipo, meu estilo é esse, vamos lá. Não, eu gosto. É porque, assim, como eu tive a loja, eu me apaixonei, entendeu? Eu me apaixonei por esse mundo. Então, eu gosto. Então, eu sigo muitas influenciadoras, eu tô sempre pesquisando, eu gosto, eu fico assistindo muito Reels, né? Tipo, das tendências. E, meninas, uma dica que eu queria dar aqui agora pra vocês. Sigam elas no Instagram, porque realmente elas postam muitas dicas que ajudam, assim, sabe? De coisas básicas que você consegue ir melhorando aí no seu guarda-roupa. Pode continuar. Não, é assim, então eu gosto, assim. Então você segue as tendências. Sigo e gosto de usar, porque, assim, é aquilo. Dentro do meu estilo pessoal, eu gosto de usar. Tem coisas que não faz parte, que não se encaixa, que eu acho lindo em uma pessoa, mas que eu não consigo, ou que eu não gosto, que eu não acho bonito, mas que eu tenho que respeitar, porque gosto, cada um tem o seu. Mas, baseando-se no meu estilo pessoal, eu gosto de tendência. E eu acho que é importante, né? Sim. A gente que tá no meio disso. E eu falo assim, ó, a questão também de visualizarmos a tendência é saber separar o que vai para passarela muito gritante, que não é algo que a gente vai usar no dia a dia. Vai se identificar. Mas falando um pouquinho de 2025, igual o marrom, o total jeans vai ser a renda. As calças de renda, sou apaixonada. A questão do ombro a ombro, né? Tipo, trazendo tudo isso pra coleção. O Tomara que Caia, algo que nós vimos o Tomara que Caia. Nossa, o Tomara que Caia é uma peça que eu não consigo usar. Não? Não dá, é por causa que eu não gosto daqui, sabe? É aquela viu? coisa aí aqui. Mas aí vem aquela coisa, né? Colocar sempre uma terceira peça. Eu tenho Uma um Tomara que Caia camisa, aqui, aí eu utilizo shirt. com um casaquinho. Ou até uma parte de baixo, colocar uma camisa por baixo, que faz uma superposição, uma t-shirt. É verdade. E é sobre isso, mas viu como você já começa a perceber o que você gosta e o que através disso que te incomoda, algo você pode que pode transformar, disfarçar. Entendeu? Então, tipo, automaticamente você fala assim, eu tenho um Tomara que Caia. Sozinho, eu não vou usar ele. Mas trazendo uma terceira peça, e no qual a terceira peça também tem a elegância e como uma finalização do seu look, você já sai usando o Tomara que Caia. Uma coisa que eu acho que é legal a gente falar, que tudo que é aquilo que a gente olha, nossos olhos acostumam. Por exemplo, quando começou a sapatilha, eu era apaixonada por sapatilha, tá? Sim. Ali nos 2016, Eu acho que todo mundo, né, pegou. que a gente E eu usava nunca muito. entendi por que as pessoas aboliram a sapatilha. Aí, Gente, eu pelo sou amor uma de das Deus. pessoas que abolia a sapatilha. E aí, quando voltou, eu falei, nossa, jamais. E eu comecei a assistir muitos reels de pessoas fazendo produções e eu me apaixonei. Inclusive, comprei uma vermelha. Sapatilha? Aquelas que tem Gente. fechozinho em cima. Então, assim, é aquilo. Quando a gente fica olhando muito, fica normal. Uma outra peça que eu tinha quando saiu, que eu falei, gente, não tem condição. E eu tô louca pra comprar uma que eu não achei ainda. A calça Capri. Nossa, a Capri é dolorida. Entendeu? Mas eu acho que ela, com uma camisa branca e um escarpão, olha que produção mais chique que fica. Então, assim, eu acho que a gente pode fazer... Lógico, é uma peça que eu não vou investir num valor de uma peça muito cara. Eu não vou comprar uma Capri de couro, não vou comprar uma Capri de uma marca muito cara, porque é uma peça que eu vou usar por um pouco tempo e é uma coisa que eu vou deixar guardada. Mas eu quero, porque eu faz parte do meu estilo hoje e eu gosto. Mas assim, o que eu tô querendo dizer é sobre o quanto que os nossos olhos se acostumam com as coisas. Então, quando a gente começa a assistir as coisas, a gente começa a falar, mas não é tão igual a ruim questão da assim. bermuda. A questão da Exato. bermuda. Todo mundo começou a Fica usar bom. bermuda, e aí você se acostuma E- a usar a bermuda. E uma coisa que eu falei pra você na época, e eu falei pra algumas amigas minhas que mandam mensagem, é tipo, coloca no corpo, olha no espelho
uma vez. Aí não deu certo, vai de novo. Quando você começar a sentir segurança, nem fica se olhando muito. Pega e sai. Porque você vai ouvir um elogio ali, um elogio aqui, você vai falar, nossa, deu certo. E o seu E todo vai mundo, acostumando. todo mundo, não, as pessoas mais próximas a mim começaram a falar, Raoni, nossa, essas bermudas de alfaiataria que você usa fica parecendo chique. E às vezes, tipo, eu tô normal, sabe? Com uma camiseta e com a bermuda, fala, nossa, eu adoro essas bermudas aí. Aí eu falei, então vou investir mais nisso daí. Uma coisa que não precisa voltar, não sei nem se tá aí, é cos baixo. Pelo amor de Deus, gente, vamos ajudar com a pancinha aí, né? né? Que o cos baixo ele não valoriza o corpo, né? E eu acho que... Os anos teve- 2000 Mas foi voltou. terrível. Ano passado tava o cos baixo. Eles tentaram, Coisa. mas não, as glória a mulheres Deus. não adianta tentar forçar algo que as É isso, pessoas já é aí que vem a Mas tendência. mas ano passado tava, não foi ano Tava, passado, né? Foi ano tava. passado que É aí, teve. é aí que Tentaram vem a algumas tendência. coisas, mas É assim que funciona o mercado de tendência. Eles jogam uma coisa e vê a aceitação, entendeu? Aí, não foi muito boa, eles retornam um pouquinho. Aí, daqui um tempo, vai de novo ver se aceita, entendeu? E assim vai indo. E acontece que do cos baixo, até as próximas influenciadoras não aderiram. Então, aconteceu que o mercado realmente não engoliu Não essa, né? aceitou. Se tivesse engolido, eu acho que até estaria esse ano ainda. Mas como foi uma coisa muito, muito que ninguém gostou mesmo, e as pessoas pedem muito pelo cos, o cos alto ele valoriza, ele é cintura, ele é Isso mais elegante, enfim, é indiscutível isso. Mas eu falo que a tendência é isso. Eu acho que a gente fica olhando, observando, e aí a internet está aí para isso, para a gente ir acostumando com o olhar. Então, eu falo que tem coisas que eu falo, nossa, quando sai eu falo, meu Deus, por que voltou isso, né? E aí eu olho minhas igual fotos. a saia balonê. Gente, Voltou. balonê da minha... Ali, quando eu tinha uns 12, 13 anos, tudo pra mim tinha que ser balonê. Eu amava balonê, saia balonê, vestido balonê, e agora voltou. Assim, eu não tô muito agora com balonê, não. Mas tá aí de novo no mercado. Tá, é fortíssimo. Tá Não é forte. meu estilo, e é uma peça que, tipo assim, de todas as coisas é uma coisa que eu não me atrai, mas voltou fortíssimo e eu acho Agora, que vai ficar esse agora ano. também, eu já estou reconhecendo meu estilo. Agora já foi o balonê pra mim. E a questão que eu falo também é um pouquinho de dentro, né? Claro, do gosto pessoal, do estilo, mas as mulheres também começaram a se permitir provar o novo. Porque também nunca vão... Às vezes as pessoas ficam com medo, gostariam de... Ai, será que iria ficar bonito em mim? Será que, né? Como que eu iria usar? Mas, vamos provar. Ai, não vai ficar legal, não sei. Então, às vezes, é a questão também de se permitir o novo, né? Pra, tipo assim, visualizar. Você, nossa, uau, gostei. É isso que eu quero pra mim. Senão, também... E eu acho que é isso que a internet facilitou pra gente, porque como as pessoas estão se permitindo né, e postam muito e fica mais natural aos olhos de quem está assistindo, porque a gente está o tempo todo com o celular na mão, o tempo todo acompanhando aquilo, e aí as pessoas estão provando, vai criando uma naturalidade na nossa cabeça e as pessoas começam uma aceitação mais fácil, porque antes, sei lá, em 2000, quando a gente tinha loja, 2016, 2015, que não era tão forte, né, as redes sociais, tinha essa barreira de, não quero provar, não gosto. E, tipo, não queria provar. Às vezes a gente tinha certeza que para aquele perfil de corpo ia ficar lindo, mas a pessoa era resistente. E, assim, uma coisa que também que é muito legal é que hoje não existe mais o certo ou errado na moda, né? Existe o que se adapta a mim e o que não. Então, assim, o que fica bom, o que não fica em mim. Mas não existe mais o certo ou errado, porque antigamente tinha muitas regras, do tipo, não pode usar isso que é brega, não pode usar aquilo que é brega. E hoje em dia não existe mais isso. Eu acho que a moda, ela tem facilitado muito a vida da mulher por conta disso, que você pode se permitir a se descobrir, a brincar, né? Eu falo que quando a gente aprende e a gente entende o nosso guarda-roupa, entende quem a gente faz um parque de diversão. A gente vai se arrumar um parque de diversão. A gente consegue brincar, a gente consegue se divertir ali dentro. Porque a moda, ela tá mais amena, ela tá menos rígida, menos fechada. Desde que vocês já fizeram o curso, vocês às vezes se olham, tipo, numa foto, alguma coisa, e pensam, meu Deus, como que eu usei isso? Mas toda hora, gente. Eu agora me olhando, loira. Quem é eu, meu Deus? O engraçado da mudança. E o engraçado, Fer, é que você tem a sua paleta de cores, né? E, tipo, o loiro era da sua paleta. O loiro era, tipo assim, Porque foi... Gente, olhem lá no Instagram dela. Foi uma mudança gritante mesmo. Ela rejuvenesceu, sei lá, uns 6 anos. Isso
Isso aí. E aí foi O cabelo longo. Eu nunca vou esquecer, ela implicava com meus cabelos. Ela fez eu cortar uma vez meus cabelos lá em Cuiabá, eu fiquei um mês de depressão. Aham, quase matei a minha chefe. Ela me falou, vamos no salão. Aí senta lá dela, e você fica tão de cabelo curto. Eu falei, Fernanda, não tá certo, eu não Uma gosto. viagem, antes de viajar. A gente tinha feito uma coleção em Cuiabá e a gente ia pra São Paulo. Eu falei, Fernanda, não vai. Aí eu falei, moço, só um pouquinho. Eu não sei se ele escutou ela falando que eu ia ficar linda, ele se empolgou. Ele torou meu cabelo. Sério, não Mas ela lembro. ficou bonita. Ele disse que ela... Mas eu não me reconhecia. Eu falei, eu vou morrer com esse cabelo agora. E eu fiquei deprimida. E ela implicava com meus cabelos compridos. Não implicava? Nossa, ela não. queria de cabelo curto toda a vida. Olha só como que é, né? Mas, Raul, te respondendo, dentro da paleta de cores, né, a pessoa tem tanto a questão do moreno iluminado quanto a questão do loiro assertivo. Então, eu, tipo assim, sempre visualizei e sempre gostei. Só que foi a questão de um autoconhecimento mesmo. E o meu sonho era ficar mais loira. E eu realizei ele nós estamos em 2025, em 2023 em São Paulo. Quando eu fui para São Paulo, que eu queria muito fazer com o Romeu, eu cheguei, fui atendida e tal. Quando ele finalizou o meu cabelo, ele deixou a raiz do meu cabelo mais escura. E daí ele falou assim, olha, Fernanda, com o teu cabelo branco, você só vai pintando ali. Tipo, o teu branco. A raiz. Uhum. E eu comecei a fazer, eu fui gostando. Falei, nossa, não me vejo mais tão loira e tal. Mas é questão de um autoconhecimento mesmo. E se permitir. E se permitir. Então, tipo assim, às vezes a pessoa fala assim, ai, Fer, você acordou falando assim, eu vou ser morena? Andréia, tô indo aí agora. Não, a conversa com a Andréia foi aos poucos. Um dia eu fui no salão, tinha um mega, e eu coloquei o mega assim. Falei, jamais, Andréia, me amo com o cabelo curto, né? Tenho dentro dos meus estilos o moderno ali. Então eu falei, não. Só que aí você sai... Com a pulguinha atrás da orelha. E daí, quando eu falei assim, Andréia, nós vamos fazer a transição, só que nós vamos fazer de uma forma completa. Eu quero me permitir o mudar totalmente. E, nossa, eu literalmente, eu me amei. Até então, há uns meses atrás, eu postei novamente nos stories um vídeo que eu tinha feito dentro da coach da camisa. Triste. Não, triste, porque as pessoas não prestaram atenção no meu truque. Todo mundo, Fernanda, o que é isso? Atualiza esse... Meu marido, as clientes, Fernanda, atualiza esse vídeo. O que é você, loura? Eu falei, gente, foco no vídeo. A dica é boa. Não é no meu cabelo. Mas é, tipo assim, e desde até agora, tipo, das pessoas pararem e falar assim, meu Deus, Fernanda, ficou mais bonita. E eu visualizei... eu sim, gente, eu tô mais bonita. Eu visualizei que fez muito bem. Fez, assim, realmente fez. fez. Bem a mudança, mas é isso, é se permitir e se não der bom, porque às vezes tipo assim, vamos... Cabelo cresce, Às vezes pinta, né? a mudança dá errado, às vezes a mudança dá errado, né? Então a gente tem que estar preparado. Gente, eu sou assim, quando eu vou começar uma nova... Sei lá, sabe? Às vezes você quer algo mudança, a gente começa pelo cabelo, pela nossa imagem, né? Tipo, eu tô vivendo alguma coisa diferente, eu quero. Eu já estudei várias vezes ficar ruiva, mas eu não sei, né? Dá medo, eu não conheço minha paleta, não sei das minhas cores, vai que dá errado. Mas eu queria aquele ruivo mais... Fechado ou mais aberto? Mais tipo, como se fosse ruiva mesmo, natural. Não vermelho, não puxado pro vermelho, sabe? Mais... Puxado pro laranja. Também não laranja, né? Não, mas é mais cobre. Isso. O cobre. Eu acho que sim, eu gostaria dessa mudança. Vocês já pegaram uma peça de roupa que olharam assim e falaram, isso daqui mete fogo porque não tem como usar? Tipo, igual você falou, da Capri que dá. Uma peça que você não usaria, Fer, que não... Pessoal, tipo assim, que eu peça tive de roupa. Não, uma peça de roupa, tipo... Uma tendência. Uma coisa que tipo, você não tomara usa. que caia, alguma coisa assim. Que você não usa nem pagando. Que eu não uso nem... Ou você sempre dá uma segunda olhada e ele fala, não, essa merece uma segunda atenção. Não gosto daquelas calças muito rasgadas, tipo que aparece, vamos supor, metade da perna pra fora. Não sou da montaria com peça curta, vocês nunca vão me visualizar. Como assim, montaria tem com gente que peça usa montaria com as peças Crop. mais... com coisa mais... Com crop. curtinha. Camisetinha mais solta, mais pra mim, crop. tipo assim, montaria no frio ok, com coturno, com uma camisa, com um sobretudo. Não sou... não acho legal a questão da textura do tecido... como que fala? É o prêmio. Não. Ai, meu Deus, tá na ponta
na minha língua. Aquele é uma malha. O canelado com salto. Tipo assim, gosto, uso o vestido, mas dentro de um contexto de uma sandália rasteira. Que ele é mais, sabe? Ele é mais despojado totalmente. Então, essas coisas E não... você, Bruna, que não usa nem pagando? O balonê, eu acho que é uma das peças que eu não se encaixa no meu estilo. Eu não é que eu não uso nem pagando, mas assim, não sou muito do babado, das peças muito românticas. Não é meu estilo, tipo, muito florido, muito assim. Eu até gosto de estampa, mas eu não vou pro lado do estilo romântico, não. A calça montaria é uma boa. Que as pessoas acham que pode usar de qualquer jeito, em qualquer lugar, em qualquer momento. E não é assim que funciona. Ela é uma peça muito específica para, né? Enfim. Deixa eu pensar o que mais. Eu acho que as calças com uma lavagem muito também. quebrada, assim, muito clara. Bagunçada. Aquela Isso. coisa não é... Também. Eu tenho uma calça toda rasgada. Só que, sabe o que eu fiz? Eu levei na costureira e ela costurou por baixo jeans, então só fica... A coisa. É porque Fica bom. tipo assim, claro que dentro do conceito a gente fala um pouquinho do estilo. Aquelas calças onde aparece muito, digamos assim, tem gente que fica com a coxa toda, muito exposta. muito exposta. Entendi. Pra mim, Fernanda, ela passa uma imagem muito de desleixo, muito largada. E às vezes as pessoas querem pegar essa peça e querer incrementar muito. Tipo assim, coloquei com uma camisa de seda e coloquei em escarpão. Ou coloquei com um salto fino. Porque as pessoas Ou também... usa ela e segura a proposta dela de ser uma coisa mais despojadona mesmo. Coloca um tênis, uma regata, sabe? Ou não usa. Isso. Né? Então, às vezes, tipo assim, as pessoas querem misturar muito e acaba não Eu acho que nada. uma coisa que me incomoda muito nas coisas são tecido. Tipo assim, neoprene, esses tecidos que deixam a peça empobrecida mesmo. Sim, que tiram valor, a qualidade da peça. Então, eu tenho uma questão com isso. Assim, eu não sou tanto de modelos. Mas eu acho que o tecido, o toque do tecido me chama atenção, assim. É muito válido. Porque eu acho que tem peças que teriam um corte legal, que teriam uma estrutura legal, mas aí o tecido... O caimento não é ok. Por conta do tecido que empobrece a peça, entendeu? É aquilo que eu falo, assim, a gente tem várias opções de compras, a gente tem que cuidar só o tecido, a qualidade do tecido. Porque é ele que vai dar. Não é o valor da Não peça. é o valor da peça, é a qualidade do tecido. E eu acho que quando a gente aprende a comprar, a gente vai investir de forma assertiva. Então, você vai conseguir investir seu dinheiro de forma melhor. Você vai comprar uma peça mais cara? Talvez sim. Porque você vai comprar menos, mas você vai comprar mais assertivo, não é? Com certeza. Então, eu acho que a consultoria de imagem traz isso, mas eu tenho uma questão com tecido. Eu também. Eu acho que a questão do tecido e a modelagem da peça no seu corpo. E uma coisa que eu lembrei agora, que eu não me visualizo mais de jeito nenhum, e, nossa, a gente caiu na risada na coach. Foi que, tipo assim, dentro eu deixo muito à vontade as meninas também para produções de look, até a questão de aprender, enfim, né, da dinâmica que a gente faz em loja. E às vezes na questão do provador, né, eu falo assim, meninas, hoje é por vocês. E a calça skinny, ela estava há um tempo mais esquecida, digamos assim. E desde o ano passado e para esse ano, nós vamos ver ela novamente. Eu, Fernanda, não consigo mais usar. Tipo assim, sabe aquela sensação Já usou muito, mas não... Nossa, meu Deus, ixi. A calça skinny, tipo, eu tinha muito. Tipo, agora no meu guarda-roupa eu não tenho mais Aquelas nenhuma. bem justinha da Vogue, lembra? Só que agora eu não sei se... Primeiro, porque não me valoriza. E aquela sensação de muito magrinha e com as pernas muito compridas. Eu saí do provador dando risada e falei assim, gente, olha, eu sou muito parceira, mas essa eu não vou mostrar, porque as pessoas vão se identificar assim, o que a Fernanda tá mostrando, tá fazendo, que não é ela. E eu não gosto também disso, porque às vezes não passa uma segurança. Imagem errada. Isso, mas não consigo me visualizar mais usando de forma Eu nenhuma. até gosto da calça skinny, mas não aquela mais tão justa como a gente tinha em 2017, 2018.
porque ela é um pouco mais reta, assim. Aí eu gosto de colocar, tipo, uma camisa, uma coisa com volume em cima, pra dar uma... Assim, uma quebrada. Uma quebrada. Agora, tipo, ou uma t-shirt mais por dentro, assim, com aquela pegada mais... Ah, não, uma calça reta, uma coisa tipo, amo. Mais a skinny mais reta que tem agora. Não aquela, porque uma vez tinha aquela skinny bem Não, justinha. eu experimentei essa bem justinha. Eu também não dou me conta. vejo... Isso que eu me valorizaria, meu biotipo, mas também não é mais. Eu tenho no meu guarda-roupa guardada. Ainda? Devia desapegado, né? Tá lá. As da Bob. Vai voltar? Vou desapegar dela. Gente, eu sabia que esse podcast ia render muita conversa. Espero receber vocês aqui outras vezes, porque, gente, é muito importante. Às vezes a gente tem uma imagem aí que consultoria de imagem é só, né? Realmente algo para classe A e tal, mas todas as mulheres é importantíssimo, e até para homens, né? Conseguir passar a sua imagem aí, a imagem que você deseja passar para o próximo. Meninas, muito obrigada por terem aceito o meu convite e virem aqui trazer esse assunto importantíssimo de uma forma tão leve e super rica de conhecimento e tudo. Muito obrigada, meninas. Obrigada, gente. Nossa, nós amamos. Eu realmente fiquei super nervosa, achando que não ia dar certo. Eu falei pra vocês, o problema Pedi pra é o ela início. pode cortar as coisas mais. Nada, foi tudo certo. Foi uma É isso. delícia esse bate-papo. Obrigada, pessoal. Imagine ter o controle da sua casa ou negócio na palma da sua mão. Com automação inteligente, você controla luzes, temperaturas e sons onde quer que você esteja. A mesma tecnologia presente nos melhores empreendimentos do mundo. Segurança e muito mais, tudo remotamente. Traga a inovação para a sua vida. Transforme seu espaço com o mesmo nível de sofisticação e controle. Entre em contato e descubra como a automação pode fazer a diferença na sua vida.